O Napoleão, que é meu companheiro no CAU BR, ele me disse: Paulo, vai ter muito aluno, vai ter muito estudante, é melhor você fazer uma coisa mais prática de slides e tal, do que deitar aquela falação toda. Então, a coisa está um pouco orientada nesse sentido. O que ele me pediu, e que basicamente eu vou mostrar, é uma restauração que fizemos em Salvador, em 84, aliás, do Mercado Modelo, que era uma antiga alfândega. Mas eu queria dar primeiro, embora não vou me alongar muito em considerações teóricas, mas eu gostaria de dar um pouco isso, alguns conceitos originais. Bom, eu lamento que o Castriota, que deveria falar, teve um problema de saúde, parece que quebrou o braço, alguma coisa, não pôde vir. Da mesma forma que o modelador, que é o Nivaldo, também foi meu ex-aluno, os dois foram, também teve que retornar a Salvador antes do prazo, mas nós estamos aqui muito bem, substituído pela Andréa. Bom, eu queria somente pontuar algumas questões, né? A questão da restauração é uma questão que, não como uma disciplina de restauração, mas desde o Renascimento, muitos arquitetos fizeram intervenções em monumentos anteriores, né? E isso me parece que é interessante, mas, na verdade, a grande disciplina do restauro começa no século XIX, com, digamos, 3 figuras que são importantíssimas. Eu peço desculpa aos mais velhos que já conhecem essa história. Estou falando especialmente para um público majoritariamente de estudantes, mas as figuras do Johnny Ruskin, que é um inglês, e que é um homem ligado a um movimento, digamos, romântico, de dizer que os monumentos eles são como a vida humana, você envelhece e morre. Então não se deve tocar, não se deve fazer nada. Isso é uma posição um pouco radical do Johnny Ruskin. E o Viollet-le-Duc, que é o contrário, ele achava que você tinha, e fez algumas restaurações, inclusive em Notre Dame, ele cria uma agulha, né, dizendo que não, que você tem que reconstituir uma unidade ideal que seria o monumento, tal. Mas a figura talvez mais interessante nisso, e de conciliação, é o Camillo Boito. E o Camillo Boito é um italiano. No final do século XIX, ele estudou as 2 obras, e ele então diz o seguinte: não, nem tanto nem tão pouco. E ele faz assim umas 5 recomendações que ainda hoje são muito atuais e válidas. Ele diz o seguinte: você não deve... Primeira coisa, a conservação é mais importante do que a restauração. Evitar utilizar, quer dizer, fazer essas intervenções na medida do que for possível. O valor documental que tem o monumento, um valor também cultural, mas documental. É como se você pegasse um documento antigo, você não pode alterar a escrita dele, você não pode preencher lacunas inventando coisas e tal desse sentido. Ele recomenda evitar os acréscimos e efeitos de, digamos assim, de renovação, ou isso pelo menos limitado a um número mínimo de oportunidades. A esse propósito, devo comentar o seguinte: na verdade, quando a gente vai restaurar um monumento, você tem que atualizá-lo na medida em que você não pode hoje imaginar que você possa viver, trabalhar num monumento onde não tenha sanitário, ainda não tenha determinadas condições, ou não tenha iluminação elétrica, ou coisas desse tipo. Então, essa intervenção, na medida do possível, deve ser limitada, mas não é imprescindível em muitos casos. A visão é muito mais essa, né, de trazer para a atualidade um monumento mais do que querer conservar como ele era originalmente. Mas ele faz outras recomendações que são muito oportunas, né? Ele diz: você deve utilizar materiais diferentes daqueles originais quando for necessário complementar. E aí, do ponto de vista estrutural, muitas vezes você tem uma coluna que se perdeu
um fuste ou isso e aquilo, mas também mantendo uma certa discreção, não pode ser chamar tanta atenção. Outra coisa, resgatar as várias fases do monumento. Ela constitui uma história. O monumento é uma história, ele tem várias fases e cada uma dessas fases, na medida do possível, você deve preservar. Se você pega uma cidade, você tem edifícios de muitas épocas e você não vai querer voltar na Europa ou medieval, é claro. Bom, a outra coisa que ele faz, que ele chama atenção, é a necessidade de você sempre datar as peças novas que você, porventura, introduza. Isso tem sido muito negligenciado no Brasil, mas na Europa você ferra uma peça de madeira com a data, ou quando é uma peça de pedra que você tem que substituir, você coloca isso. E, afinal de contas, ele também recomenda fazer uma pequena monografia dizendo quais as intervenções foram feitas. A posição, vocês vão ver aí o seguinte, há uma série de expressões que são muito comuns a gente ouvir falar, não é? Como restaurar, reciclar, revitalizar e assim por diante. Há muitas pessoas que dizem, não, é só a restauração. Eu não participo um pouco disso. Eu acho que aí entra um conceito que é um conceito que começa com Boito e que depois vai sendo um pouco desenvolvido por outros, que é do restauro crítico. O restauro crítico é o seguinte, há um teórico italiano, Cesare Brandi, que é um homem que ele trabalhou muito com pintura, mais do que com arquitetura. E, naturalmente, com a pintura você tem problemáticas diferentes. Mas ele tem uma frase que é lapidar, no meu modo de entender, e que se aplica também à arquitetura. Ele diz assim, a restauração é o momento da apropriação crítica da obra de arte ou do monumento. O que é que significa isso? Numa obra, por exemplo, de pintura, muitas vezes você tem 2, 3 pinturas superpostas. E aí você tem que tomar uma decisão crítica. Qual é aquela que você vai salvar? Isso você consegue com métodos como raio-x e tudo mais, você tem condição de saber quais são as pinturas que estão ali superpostas. Em alguns casos, em afrescos, por exemplo, você pode até tirar e colocar em outro local. Há uma técnica no afresco que chama estrapo, que é uma lona que você cola e depois você bate, os pigmentos todos passam para essa tela, depois você aplica num outro suporte. Mas o Cesare Brandi, ele na verdade, como ele trabalha com pintura, ele é um crítico de arte, foi diretor de museu, que não chegou a escrever nenhuma teoria, né? Ele tem um livro que foram os alunos de anotações que reuniram e que ele fez uma revisão e tal. Mas a preocupação dele é salvar a imagem. E ele diz que o suporte não tem importância. Quer dizer, o suporte numa pintura pode ser madeira, pode ser um suporte à tela, você reentela, mas o importante é a imagem. Isso não acontece na arquitetura. A arquitetura, o suporte é a própria arquitetura. A forma da arquitetura está ligada ao suporte. Você não tem um suporte diferenciado da obra de arquitetura. Você pode ter de obras de justa e tudo mais. Bom, o Cesare Brandi é o cara que, na verdade, consolida um pouco essa teoria toda do restauro crítico, né? E é uma linha que eu particularmente simpatizo e procuro seguir. Bom, depois disso nós tivemos a Carta de Veneza, que é um documento de 64, que amplia alguns desses conceitos, chamando a atenção para a questão da reversibilidade. Na medida do possível, quando você faz uma restauração, que você tem que introduzir alguma coisa, você tem que procurar que essa introdução possa ser reversível. Isso, por exemplo, no caso de conservação de pedra e tal, se usou muito resinas sintéticas e que a prática mostrou que elas estavam criando problemas mais do que resolvendo problemas. Elas têm comportamento elástico diferente, faz um endurecimento da superfície e tal.
Então você tem que saber, quando aplicar uma coisa dessa, como é que você pode voltar à situação anterior. Que solvente, que elemento você pode utilizar para voltar atrás, ok? Eu acho que, além desse interesse do documento histórico, porque a obra de arquitetura ou a obra de arte, ele tem um duplo valor, um valor de documento. Você pode não gostar até de uma pintura, achar que ela é feia, ou que ela é boa, ou que é feia, não sei, mas ela tem um valor de documento. E o outro, um valor de natureza cultural, que é sempre subjetivo e que é muito difícil você valorizar, porque em certas épocas determinadas expressões eram consideradas belas, em outras não, e assim por diante. Mas a questão da arquitetura, na restauração da arquitetura, eu queria também chamar a atenção para isso. Eu acho que você não pode ser restaurador sem ter uma prática de arquiteto, quer dizer, de exercer a profissão. É a mesma coisa que o seguinte, é a mesma coisa que uma tradução. Quando você vai fazer uma tradução de um livro, de um romance ou de uma poesia, só um outro poeta pode fazer essa tradução, senão fica a tradução da Google, certo? Aquele tradutor automático, que não faz sentido, você perde todos os valores, ok? Logicamente que isso aí você diz, tem sempre uma alteração, é verdade. Tem uma expressão que é o seguinte, tradutor, traidor, tradutore, traitore, no italiano. A tradução sempre, de alguma forma, altera, mas ainda é melhor isso do que traduzido simplesmente por alguém que pega um dicionário e traduz letra por letra, palavra por palavra, certo? Então, o exercício da arquitetura é muito importante. Eu quero chamar a atenção disso, porque hoje, nos cursos de arquitetura ou de restauração, o rapaz ou a moça sai da faculdade, muitas vezes não tem nenhuma prática ainda de projeto e começa a fazer um curso dessa natureza. E aí há uma ênfase muito grande no aspecto tecnológico, de como, digamos, consolidar um monumento, argamassa, pedra, essa coisa toda. Há quem diga, que fale inclusive de uma restauração científica. Eu não acredito em restauração científica, eu acho que não existe. Há uma grande subjetividade na restauração e não há uma fórmula única. Você tem disciplinas científicas para tratar o suporte, o material, mas não que ela seja uma disciplina, a restauração seja uma disciplina científica, ok? Nós temos excelentes arquitetos contemporâneos, eu vou citar apenas um, que é o Eduardo Soto-Moura, que é o português, que é um homem com um trabalho de arquitetura contemporânea excelente e que tem feito alguns trabalhos em monumentos de maneira muito correta e muito interessante. Há um convento, estava inteiramente em ruína, Santa Maria do Boro, perto do Porto, e que ele fez uma restauração que é realmente exemplar. Bom, dito isso, eu gostaria de passar as fotos, os slides disso. Vocês vão me desculpar porque são slides antigos que eu fui pegar e já estavam um pouco, alguns mofados e tal, mas eu acho que dá para a gente ver. Agora como é que a gente poderia projetar? Eu já posso começar, ok. Para onde eu aponto? Para ele? Como é que eu passo? Meu pendrive abriu. Não abriu? Fechei lá em São Paulo, tudo direitinho. A tecnologia sempre falha. Ok, agora já vai? Tá bom. Não está passando. Agora. Bom. Hein? Não, eu vou voltar e eu vou fazer. Ó, voltei e não voltou.
Ah, voltou. Agora vamos em frente. Como é? Eu dou um sinal para você, tá bom? Ele passa lá. Ok, passa primeiro. Esse prédio que vocês estão vendo aí, durante o incêndio, era uma antiga alfândega. Essa alfândega foi transformada no mercado modelo porque o mercado anterior tinha sofrido um incêndio e que não foi o único. Tiveram alguns incêndios no mercado anterior, mas esse anterior à transferência do mercado para aí foi muito grave e resultou praticamente na impossibilidade de recuperá-lo. Aí o prédio da alfândega, que era ocupado pela Ministério da Fazenda, que tinha aí uma série de escritórios e tal, estava há uns 8 anos abandonado. E foi feita uma adaptação muito pouco atenciosa e tal, para botar o mercado modelo. E o mercado modelo, numa determinada noite, pegou fogo. Eu tive a sorte de ter um fotógrafo que morava perto e que pôde documentar ele de longe com uma teleobjetiva. Como vocês podem ver, ali está meio escuro e eu não tenho como apontar. O laudo do Corpo de Bombeiro dizia que o incêndio tinha surgido na parte do fundo, que é uma rotunda, quando não é verdade. A fotografia deixa muito claro que não é verdade. Ela pega no corpo principal. Há uma suposição muito consistente de que esse seria um incêndio provocado. Na verdade, tinha sido feita a ladeira, tinha feito a contorno, a avenida de contorno, e tinha que articular com a parte da Avenida da França. E havia, inclusive, um projeto de uma grande construtora baiana já com um mercado novo para passar aí a demolição dessa coisa. Havia também um grande mal-estar da sociedade, porque ao lado do mercado modelo, que era um mercado, digamos, que tinha frutas e tudo mais, tinha muito material perecível, essa coisa toda. E é o momento em que na Bahia está se mudando o padrão de abastecimento com a entrada dos supermercados e tudo mais. Havia uma série de circunstâncias que levam mais ou menos a isso. Eu só vou tentar mostrar aqui no fundo essa rotunda. O fogo não começou aí, era uma estrutura de madeira, provavelmente, e aí funcionava uns restaurantes populares. Mas vamos lá. Esse era um antigo mercado, do modelo. Quando foram feitas as obras do Porto de Salvador, no começo, em 1904, 1907, havia alguns pequenos mercados que não tinham acesso mais porque foi ampliado o porto, e foi a companhia, que é uma companhia francesa que fez o Porto de Salvador, ficou obrigada a fazer esse mercado. Esse mercado, na verdade, é uma estrutura metálica muito bonita, mas houve uma reação popular e fizeram em volta dele, digamos assim, uma máscara de tipo eclético e tudo mais. Vamos embora. Esse é o primeiro mercado modelo, você já vê aí com essa máscara toda em volta dele, que pegou fogo e que esses feirantes ficaram muito tempo fora. Aí tinha uma coisa que se chamava a rampa do mercado, onde vinham os saveiros do Recôncavo da Bahia trazendo peixe, frutas e galinha, essa coisa toda, e aí ficou. Então ele foi instalado nesse novo ambiente que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui esse pequeno porto de saveiros, espera aí, deixa eu voltar atrás, e que era uma coisa muito bonita, né? Porque esses barcos todos saíam com suas velas e tudo mais. E a feira aí em volta, ali tinha o pessoal da Marinha, que tem a Capitania dos Portos, e que também fez uma pressão muito grande por isso. O incêndio, todos os dois foram aparentemente provocados, quer dizer, criminosamente. Bom, aí você vê o incêndio. A rotunda praticamente desapareceu, era uma estrutura muito de madeira, aliás, de carpintaria muito interessante, carpintaria naval muito bem trabalhada, mas ela se acabou. O corpo principal não sofreu tanto, porque eram alvenarias muito grossas.
Vocês estão vendo aqui, essa alfândega era a quarta alfândega que a cidade de Salvador já tinha. Ela, na verdade, isso que vocês estão vendo aqui embaixo. Oi, espera aí, vamos voltar atrás. Ai, meu Deus. Isso que vocês estão vendo aqui, são tantos botões. Isso aqui era a alfândega que existia anteriormente. Mas foi criada uma alfândega neoclássica por um arquiteto polonês, que é um construtor muito, você podia ver na qualidade do trabalho que ele fez, muito importante. E nesse local da antiga alfândega, que eram os galpões, foi criada uma praça. E é isso que nós vamos ver aqui. Bom, esse prédio do Mercado Modelo atual era um prédio que foi construído dentro d'água. E ele era como uma espécie de torre de comando. Você tinha aqui, aquela parte redonda que você está vendo, é uma espécie de corpo de casa de comando para as embarcações. Os navios daquela época não encostavam, eram balsas que pegavam mais longe e traziam. Mas depois houve um aterro. E esse aterro, vocês estão vendo aí, a alfândega aí no primeiro plano, uma área de 80 hectares foi conquistada ao mar, com galpões, ainda inteiramente desocupado, era um areal. Inclusive aquele romance Jorge Amado, né, Capitães de Areia, era disso, eram os pivetes que andavam por aí atacando as pessoas e tudo mais. Mas quando foi feito esse aterro, e é muito curioso, nós procuramos resgatar a documentação histórica, e vocês estão vendo aí, já havia ali uma fundação, era uma espécie de cais que terminava com aquela forma circular, para as embarcações se abrigarem em caso de ventos mais fortes e tudo mais. Aparentemente, essa alfândega utilizou alicerces, ou pelo menos parte deles, para fazer aquele edifício. Vamos lá. Havia uma documentação iconográfica razoavelmente rica, não sei se vocês estão vendo aí, eu nunca consigo mostrar aqui, mas vocês veem a alfândega ainda em construção, aqui do lado esquerdo, ok? Bom, e aqui a praça que se criou com a eliminação da antiga alfândega, a terceira alfândega para dar lugar. Esse prédio foi inaugurado por Pedro II em 1863, mas não estava a rigor acabado. Bom, essa praça criou uma vegetação muito interessante, mas num determinado momento essa vegetação foi praticamente eliminada para fazer um terminal de ônibus, ficou muito pouca coisa. E aqui é uma foto tomada de um edifício vizinho do prédio depois que ele pegou fogo. Aí vocês podem ver que ele tinha uma estrutura muito clara, era uma circulação central, delimitada por duas arcarias superpostas e uma transversal. E vocês podem ver, além do mais, arcos ali naquela parede, naquela empena. Cadê? Arcos de descarga, um prédio muito bem construído. Bom, isso foi uma coisa quando eu fiz, como foi dito aqui, um curso na Itália com o pessoal, os italianos têm uma grande experiência. Uma das coisas que eles insistiram é isso, você tem que fazer o levantamento para você conhecer o edifício nos maiores detalhes. É uma fissura, uma mudança de textura na confecção, isso é muito importante. Então, a gente cria digamos assim, uma parceria com o autor do projeto, que é muito importante para entender o monumento, essa coisa toda, né? E a gente tem que balizar um pouco as nossas intervenções em função de compreender e sentir o que é que o arquiteto originalmente fez. Eu digo um pouco assim, fazendo um paralelo com alguns... Tem um disco recente da filha do Nat King Cole que ela canta com o pai. Ela faz uma segunda voz com o pai. Eu acho que a função do restaurador é um pouco isso, né? Ele é um intérprete, ele é um tradutor, ou ele é um intérprete que procura entrar no mesmo tom. A filha, a Nancy, segue
digamos assim, a coisa do pai. Bom, vamos adiante. Aqui vocês estão vendo a planta. A planta que está à mão direita é a planta do andar térreo, a mão esquerda é a planta do segundo andar. Esse prédio estava inteiramente ocupado de barraquinhas, formando uns caminhos de rato. Porque, na verdade, os vereadores, presidente de Câmara e tudo mais, mandavam um bilhetinho para o administrador de botar mais um afiliado, isso e aquilo. E no momento que a gente teve que fazer essa restauração, uma das coisas que eu insisti muito é em deixar a leitura do prédio. A leitura para você compreender os arcos, aquela coisa toda que é o grande valor do prédio. E isso provocou porque o arquiteto que tinha feito aquela adaptação improvisada era muito ligado ao Antônio Carlos Magalhães, usava muito esse pessoal como para votar, fez uma campanha enorme contra o projeto que a gente estava fazendo. A empresa, que era uma empresa do Estado, a Conder, que estava fazendo a obra, era dirigida por um colega nosso, um aluno meu. Eu aí fui a ele e disse, ex-aluno, eu disse, olha, Abdala, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui uma reunião deles todos e vamos convidar o arquiteto anterior. E eu aí fizemos essa assembleia, o Abdala originalmente, porque os feirantes diziam o seguinte, que se não fizesse a planta, eles pegaram uma folha de papel de embrulho e desenharam tudo como era. Aqui é fulano, aqui é fulano, nós queremos igual. Nós vamos fazer um pacto. O Abdala disse, nós vamos sair daqui com uma solução. Não contem comigo se não chegarmos a isso. Vocês podem ir ao governador, façam o que quiser. Aí eu comecei a explicar o projeto que nós queríamos. Essa alfândega, ex-alfândega, tinha grades, tem ainda grades muito robustas de ferro fundido em todos os pontos. Eu tinha uma assessoria de um engenheiro na área de segurança, e que foi muito importante. Por exemplo, o antigo prédio tinha uma só escada. E ele dizia, isso é um perigo, porque se você tiver um fogo numa posição, vai ficar gente presa lá. Eu acho que a vida humana tem uma importância muito maior do que, eventualmente, o respeito a uma única escada. E aí nós colocamos 4 escadas. Mas eu aí comecei a mostrar os problemas que aconteceriam no caso do incêndio, isso e aquilo. E aí, num determinado momento, já uma porção de barraqueiros começa a ficar incomodado com aquela coisa e dizer, não, mas isso realmente é o perigo e tal, mas no final dessa exposição, eu pedi ao tal arquiteto para ele fazer, o colega nosso, explicar o que é que ele achava. Ele aí se enrolou, dizendo que realmente não conhecia o projeto e que não sei o que. Aí o Abdala fechou a questão, disse, bom, então o projeto vai ser esse. E o que a gente procurou fazer foi isso. Alguns cuidados foram tomados por aí. A primeira coisa, essa coisa da evacuação. O segundo problema de incêndio é a propagação do fogo. Você tem que confinar o fogo de tal modo que ele não se propague rapidamente até que chegue o coisa. Isso implicava, por exemplo, no piso do primeiro andar. Era um assoalho. E nós decidimos fazer um piso de pré-fabricado de concreto, porque era maneira de evitar que um fogo ocorrido em cima ou embaixo não se propagasse por todo o edifício. Usamos um tipo de pré-moldado, que era um pré-moldado de vigas paralelas, que não imita, mas que de alguma forma cria um ritmo semelhante ao vigamento. Esse era um problema. Outro problema desse prédio é o seguinte, o prédio pegou fogo no começo do ano, e havia uma festa da padroeira no dia 8 de dezembro. E o governador chegou lá e disse que iria inaugurar o prédio. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí foi uma dificuldade, não tinha dinheiro nem para tirar os escombros, para fazer um levantamento preciso, não havia nada disso. E aí o secretário de Indústria e Comércio com quem eu trabalhava, me chamou e disse, Paulo, o governador quer dar para uma empresa de construção fazer, porque o Instituto de Patrimônio Estadual, o IPAC, disse que não tinha condição de fazer naquele prazo. E ele disse, o que é que eu faço, Paulo? Eu digo, se você me arranjar alguns auxiliares, a gente vai fazer. E aí nós decidimos fazer. Mas aí apareceu o Andreasa, que era ministro, não me lembro bem, do interior,
e que tinha as verbas, os recursos do BNH. Disse que daria o dinheiro para fazer a restauração, emprestaria ao Estado. Mas isso só saiu, nós tivemos, na verdade, apenas 5 meses para fazer esse projeto. E que foi um projeto muito interessante, porque, na verdade, o projeto foi feito a posteriori. Nós fazíamos os detalhes para a obra, para alimentar a obra. E não precisava mais licenciar, porque era um prédio da própria prefeitura, nem tinha tempo de fazer nada disso. Então, era trabalhando dia e noite, foi muito estimulante, mas era trabalhando dia e noite assim, a gente já fazia os detalhes dos boxes, os detalhes das portas, da janela e assim por diante, para poder alimentar o canteiro. Bom, vamos lá. Aí vocês vão ver, na parte de baixo, há um subsolo que ficou alagado. Na verdade, quando esse prédio era dentro do mar, esse piso estava acima do nível do mar. Mas quando houve o aterro, toda a água da encosta da montanha ficou represada pelo cais, então ela subiu o nível. E mais do que isso, você tinha um canal ligando com a rampa do mercado, onde chegavam aqueles saveiros, e que tinha muito material que flutuava, fruta e tudo mais. Esse material com fluxo, refluxo da maré, entrava no subsolo e enchia de uma lama coloidal. Era uma coisa tremenda. Quando foi feita a primeira adaptação, botaram os sanitários todos caindo lá para debaixo. Então era uma área muito ruim, que era o momento que a gente achava que deveria revelar esse ponto que ninguém conhecia. Bom, vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo, depois de fazer a limpeza, essa estrutura. Uma estrutura muito limpa, muito bonita e tudo mais. A parte de cima, que estava rebocada, tinha um reboco nos 3 centímetros, esse reboco serviu de isolamento e não afetou muito. Esse soco inferior dos pilares, que era a cantaria, foi muito afetada, e afetada em 2 sentidos. Com o calor, que deve ter chegado a uns 800 graus, e com o jato de água fria dos bombeiros, ela fissurou toda. Então, nós tínhamos 2 problemas. Isso é um arenito calcário que você passava a mão, ele soltava, feito areia. E, mais do que isso, tinha fissuras de grandes blocos de pedra no interior. Há uma verificação com os estruturalistas, se verificou que mesmo com essa perda superficial, ela era uma estrutura superdimensionada e que não precisava de maior reforço. Bom, vou passar adiante. Bom, aí nós temos esse trabalho de consolidação. Na verdade, é um trabalho que a gente usava resinas epóxi. Na verdade, se essas fissuras em profundidade, aliás, devo fazer uma coisa. Uma das ideias que a gente insistiu foi essa. Nós temos que deixar a marca desse incêndio. Nós não vamos pegar e fazer ele bonitinho, todo imitando cantaria. Nós vamos deixar como ele ficou. Faz parte da história o incêndio desse prédio. Nós não vamos fazer uma maquiagem nele. Bom, mas aí o seguinte, a técnica era essa, você tomava as juntas todas, você botava uns bicozinhos, uns mamilos, embaixo e em cima. Então você, com uma bomba, você injetava. Quando ela começava a sangrar em cima, você fechava o pino de baixo e a partir daquele pino você, então, o superior, você colmatava a fissura até mais em cima. Esse foi um trabalho bem interessante, vocês estão vendo aí 2 cenas, e nós tínhamos, além do mais... temos terceiro palestrante. Não tem, pode usar o pode usar. Tá bom, vamos adiante, obrigado. Bom, aqui vocês estão vendo o seguinte, aí já é um trabalho, aí sim, foi com uma resina acrílica, de fixação desse arenito superficial que estava se soltando todo, virava areia. Você passava a mão, ele saía. Com a temperatura, essa cimentação calcária se desfazia e tudo mais. A resina acrílica é uma resina que não deixa cor nem brilho, interessante,
Quando ela é exposta ao sol, ela pode amarelar, mas aí era toda no interior, não havia esse perigo. Bom, vamos adiante. Aqui nós estamos vendo a parte da rotunda. Essa foi a rotunda. Esses pilares não tiveram grandes agressões e tudo mais. Não tiveram porque era um espaço aberto e a temperatura se irradiava, não fazia. Mas um pilar, especialmente esse pilar geminado de arenito, como dali saía uma viga de madeira e estava enterrada na alvenaria, ela provocou um cisalhamento, ela provoca uma rachadura vertical, de cima a baixo. E aí implicava também na complementação com algumas próteses, é isso que vocês estão vendo num cinza mais escuro, para refazer essa coisa. Isso é a parte, digamos assim, da restauração da cantaria. Aí essas colunas, sem dúvida, elas não foram tão agredidas, mas também eram um elemento de valor estilístico muito importante. Vamos adiante. Esses efeitos que vocês estão vendo aí na base de uma dessas colunas não foi provocada pelo incêndio. Na verdade, isso ficava junto da Capitania dos Portos e a Capitania dos Portos botava aquelas carroças muito grandes com lanchas e tudo mais, e ao rodar com aí, agrediu tremendamente, digamos, as bases de algumas dessas colunas. Então, nós tínhamos que recuperar isso. Aqui. A técnica é essa técnica tradicional. Você corta, limpa e pega uma prótese, não acabada, mas mais grossa, coloca com pinos de bronze ou de aço inox, colado com resina epóxi, e faz o acabamento posterior, quer dizer, externo, no mesmo paramento da coluna existente. Bom, aqui você já vê um desses, provavelmente aquela mesma coluna que estava toda arrebentada, já com essas próteses colocadas aí. Na verdade, a gente conseguiu no interior da Bahia uns canteiros que ainda sabiam trabalhar a pedra. Isso foi muito importante. Nós temos lá o município Santa Luz, que é grande produtora de granitos e tal, e ainda tinha uns homens que sabiam trabalhar isso. Bom, aqui vocês estão vendo o seguinte, uma dessas colunas desmontadas. E é muito curioso, esse arquiteto polonês era um homem, eu não sei pronunciar o nome dele, porque só tem consoantes, não tem vogais. É um nome muito complicado, polonês, ok? Mas, viu, essa coluna é feita dentro daquela linha que o Vitrúvio, todos descrevem da coisa. Como era isso? Você fazia os tambores, aí no caso é uma coluna geminada, e elas têm entre uma e outra, na junta, esse quadrado, esse cubo, digamos assim. E você, à medida que vai botando um tambor sobre o outro, você vai jogando uma calda de cal com areia líquida, que vai se consolidando e vai travando uma com outra, certo? Na verdade, entre uma e outra, você só tem um agulheiro, um canalzinho para descer. Mas é a mesma técnica descrita pelo pessoal todo que trabalha com arqueologia romana. Isso aqui é o capitel dessa coluna, você vê que só tem um orifíciozinho para você jogar essa calda. Nós utilizamos a mesma tecnologia de usar argamassa de cal, porque se porventura, aí vem a questão da reversibilidade. Se a gente botasse cimento, seria muito difícil poder deslocar isso, porque é um material muito mais duro do que o próprio arenito, né? Bom, vamos lá. Uma das dificuldades que nós tivemos nessa obra foi o seguinte, ela ficava no meio de num local com um tráfego muito grande, e nós não tínhamos canteiro. Então, um dos problemas que nós tínhamos era esse, canteiro para trabalhar. É uma obra com muito pouco tempo, então nós tivemos que criar 2 canteiros externos. Um deles era esse, para trazer lajes pré-moldadas, aquela laje em duplo U, não é? E precisávamos, naturalmente, fazer umas vigas para receber essas lajes. Isso aí está no momento que foram as vigas feitas em loco,
para receber o pré-moldado do piso. Teoricamente, você poderá vir a tirar esse pré-moldado, mas é muito remoto, é praticamente impossível. Um pouco naquela linha, naquela coisa da reversibilidade de uma intervenção de tipo restaurativa, ok? Bom, alguns daqueles pilarezinhos que naquela parte, como é que se diz, rebocada, eles tiveram problemas, vocês devem se lembrar da fotografia, ele tinha uma seção menor. E os calculistas acharam que tinham que reforçar. Então, o que nós fizemos foi um envelopamento desses pilares. Foi criada uma malha de concreto, um travesseiro que você está vendo ali em cima de concreto, para receber a viga, é uma viga em T, invertido, para receber o pré-moldado. Vamos lá. Ué. O outro problema era a cobertura, o telhado. O telhado era um telhado de madeira e uma das preocupações nessa restauração era diminuir a carga combustível do prédio. Quer dizer, no incêndio, além de um material muito inflamável, que era esculturas de madeira, muito tecido, muito palha, essa coisa toda, o próprio prédio tinha uma carga combustível muito alta do telhado e tudo mais. O telhado se perdeu completamente. E a decisão foi fazer um telhado de metálico. Aí tivemos que tomar uma outra decisão. Na época, a técnica que você fazia era revestir a estrutura metálica com amianto, para diminuir, digamos assim, a vulnerabilidade ao fogo. E aí nós decidimos fazer uma estrutura tubular. Como essas peças trabalham basicamente a compressão, são treliças, a compressão e a tração, o tubo funciona muito bem. Mas mais do que isso, a gente podia botar as mantas de amianto sem deformar a estrutura. Se você tem um perfil duplo T, e se você vai botar essa manta, acaba parecendo uma pessoa quando quebra o braço, que fica com aquele gesso todo deformado e tudo mais. Aí começamos a fazer essa estrutura. Na verdade, é de uma certa forma muito complicado a junção de tubos de diferentes espessuras, porque você tem que cortar aquilo como se fosse uma manga de paletó, para que ela encaixe muito bem. Mas na Bahia nós tínhamos um canteiro de plataformas de petróleo e que um estruturalista que trabalhava muito com tubulação, com tubo, né? Você tem que ter o tubo, encaixar de diferentes diâmetros, você tem que fazer uma sinoidal e tal para poder encaixar e soldar. Bom, quando nós estávamos já com a estrutura praticamente pronta, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi consultada sobre isso, eu disse, olha, o amianto já está condenado, não pode mais usar amianto. E aí eles sugeriram o seguinte, uma pintura intumescente. É uma pintura que, quando ele recebe calor, ela forma um tecido esponjoso, que não tem o mesmo poder de isolamento do amianto, mas que retarda um pouco o efeito do calor sobre isso. E foi o que foi feito. Bom, vamos adiante. Bom, isso aqui é aquela rotunda, como vocês viram, os pilares não sofreram muito, porque havia uma dissipação do calor muito forte. E como vocês mesmo podem ter visto na primeira foto, ele foi a última peça que pegou fogo. Então, o tempo de foi exposto ao calor foi muito menor. Bom, essa estrutura que eu me referi era uma estrutura muito curiosa. Era uma estrutura de vigas compostas. Você não tinha madeiras com altura suficiente para vencer o vão. Mas já naquela época, e aí tínhamos um levantamento dessa estrutura, porque ela já estava com várias peças danificadas, e um arquiteto da prefeitura, que aliás tinha feito um curso na Espanha de restauração, levantou elas todas. Então, com base a isso, nós fizemos. Essas peças de madeiras, elas eram cortadas em forma de uma serra, para que uma encaixasse na outra e você botar estribos, que consolidava as duas, e cunhas, para evitar o cisalhamento longitudinal. Quando você verga uma viga, ela tem um cisalhamento, um esforço cortante em cima do apoio, e tem um longitudinal
que é a fibra de cima deslizando com relação à fibra de baixo. E nós também conseguimos uns carpinteiros, que aliás vieram de Pernambuco, vocês estão vendo aí essas vigas sendo feitas. Eles usavam uma serra mecânica, não é? E cortando, vocês veem aqui já uma viga dessa montada uma com a outra, está vendo? Foi feito um gabarito, você com o mesmo gabarito cortava uma e outra, depois foram botados aqui estribos de ferro e colocados essas cunhas, para que uma viga, quer dizer, uma peça de madeira de cima não deslizasse com relação à de baixo. Bom, vamos adiante. Ok, aqui a obra já está numa fase já bem mais adiantada, com o telhado já no lugar, no corpo central, e está sendo montada essas vigas. As vigas foram montadas embaixo e levadas para cima por guindastes, que vocês veem aí um deles, não é? Colocando no local, suspendendo essas vigas, já botando no local. Esse trabalho da carpintaria foi também um trabalho muito interessante, bem feito, e algumas pessoas me perguntavam, mas você usou 2 critérios? Eu digo, usei 2 critérios. No corpo central você substitui os materiais, no fundo você reproduziu o mesmo. Eu digo, pois é. Bom, isso é uma avaliação crítica. Essa obra de carpintaria era uma obra de carpintaria muito importante. E eu tinha que me preservar de qualquer maneira. Eu não ia botar uma estrutura metálica simplesmente por causa de evitar um possível novo incêndio. Mas no corpo central, mesmo porque nessa parte da rotunda a fuga é muito fácil, é um espaço todo aberto, as pessoas podiam fugir. Na outra não, no prédio central a coisa é muito mais complicada. Vamos lá. Bom, isso é um pouco o aspecto logo depois da inauguração. Nós distinguimos a estrutura do teto, pintando inclusive com zarcão, para mostrar que é diferente, não era original. Mas a preocupação principal, e que foi a luta com os feirantes, era mostrar essa estrutura original do prédio, não aquilo que você não via a estrutura, porque era uma porção de barracas, uma colada nas outras e assim por diante. Bom, é outra vista, vamos passar. Bom, uma das coisas assim mais impactante que aconteceu era isso, nós tínhamos 2 escadas numa das extremidades, vocês estão vendo aqui numa delas, e se fez uma passarela de uma para outra, porque você muitas vezes tem um fogo num local que você não pode continuar a descer naquele ponto, mas você podia transitar para o outro. Foi feita uma estrutura independente de metal também, ficou um pouco superdimensionada, eu critiquei muito o calculista, mas ele disse que era necessário, passando por debaixo desses arcos e indo na outra direção. Vamos lá, tudo bem, você vê aí, ela atravessa sem tocar na coisa. Vocês podem ver aí a alvenaria consolidada, mas sem a preocupação de fazer uma imitação de cantaria recém-cortada. E essa era uma coisa que era muito interessante. Você tinha nesse parte de baixo, que era um local onde você guardava coisas que eram menos vulneráveis, que eram mais vulneráveis ao calor, como pólvora, como vinho e tudo mais, e que foi alagado. Vocês estão vendo esses pequenos pontos brancos, era a ostra. E estava alagado. A impermeabilização disso era muito complicada, não tinha condição de fazer, porque a pressão da água é muito forte. O que a gente conseguiu foi eliminar aquela ligação com a rampa do mercado, por onde vinha muito matéria orgânica para ir para dentro. Aí se criou um espelho d'água, que era um espelho refletor. Então isso criava imagens que eram muito curiosas. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, fizemos uma iluminação meia dramática, onde a gente iluminava os muros periféricos. E você via essa estrutura, é uma estrutura de abóbadas de aresta, muito bem executadas, certo? Vocês estão vendo ali um ponto onde tem uma escada e fizemos uma placa flutuando no modo de dizer, não está flutuando, estava acima da água para você percorrer. Armamos aí uma exposição sobre a própria restauração do prédio. Mas na última hora faltou, havia uma técnica de você fazer um sanduíche com 2 placas de acrílico,
que era Cruzeiro do Sul, que tinha isso por causa daqueles levantamentos dele. Mas aí não teve, apareceu um cara que disse que não, que botava, que passava um selador de silicone que ia funcionar e não funcionou, a umidade entrava, foi muito desagradável. Mas olha aí uma outra imagem dessas abóbadas refletidas no chão. Essas manchas azuis são de um bolô que deu no slide. Eu tinha esse slide, não coisa. Eu acho que essa é a última foto. Ah, bom, isso é uma foto do fundo. Essa imagem está um pouco deformada quando eu transformei o slide num arquivo digital. O cara que fez deformou um pouco. Ah, essa é uma foto, está também um pouco fora de foco, mas é o seguinte, nós reproduzimos, com o da Praça Municipal de cima, você tem uma visão para baixo, nós reproduzimos, conseguimos tirar aquela quantidade toda que depois se transformou num estacionamento imenso e desenhar no chão um corte do prédio, para que você tivesse ideia da altura interna quando você circula por lá e visto de cima, uma visão, digamos, do interior do prédio. Aqui acabou. Eu não sei que tempo eu ainda tenho. Tenho? Ah, bom, então eu passo para adiante. Eu tenho de uma outra obra, mas eu deixo o Campelo falar e se tiver tempo a gente passa o outro. Muito obrigado.